Olá, pessoas bem-nutridas! Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de vídeos explicando a síndrome fúngica que eu faço todos os dias às 7h59 pelo Instagram. E se você está assistindo essa live gravada, eu vou pedir a gentileza de você passar alguns segundos, aí 30, 40 segundos, 45, para eu cumprimentar as pessoas que estão participando aqui da live ao vivo. E o tema de hoje eu separei com de acordo com as perguntas que vocês colocaram no último post sobre frutas secas. Por que tantas pessoas que estão em tratamento ou que não sabiam que tinham um problema fúngico, que estão passando pelo quadro de síndrome fúngica, se identificam com as frutas secas porque tem tanta vontade de comer frutas secas e porque isso pode prejudicar o tratamento a longo prazo. E, claro, gente, quando eu falo tratamento, é a terapia nutricional. É a terapia que tem data para começar e tem data para terminar. Isso é a terapia nutricional. Não quer dizer que seja para sempre, que seja amarrado. Você vai ficar dentro de uma dieta restritiva sem poder fazer nada. Não, terapia nutricional não é isso. Terapia nutricional é um conjunto de informações que você segue, um passo a passo, para você entender a resposta do seu corpo frente a essa terapia e a partir disso você colhe resultados e depois você sabe para onde voltar caso o problema desperte novamente. Porque a síndrome fúngica, assim como uma gripe, uma infecção por bactéria, ela pode voltar de acordo com os gatilhos aí do meio ambiente, tá? Se eu não posso ficar gripado mais de uma vez por ano, a pessoa pode, depende do que? Da imunidade dela. No caso da síndrome fúngica, também tem essa interferência, tá? Então sejam muito bem-vindos. Peraí que deu uma travadinha aqui, voltamos. Então vamos lá entender primeiro o que é uma fruta seca. Sei que muitas pessoas confundem a questão de fruta in natura por fruta seca em termos de quantidade. Porque a fruta seca, como foi tirado a água da fruta, você tem o quê? Uma tendência a comer mais, porque ela está desidratada e o seu volume diminuiu. Então, a fruta seca, ela é mais calórica em termos de proporção. Se eu comparo 100 gramas de uma fruta in natura com uma fruta seca, 100 gramas dessa mesma fruta, tem diferença. Então, não é a mesma coisa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E uma pessoa que está em um tratamento de síndrome fúngica, ela precisa levar em consideração que quanto mais ela controla a insulina, melhor para que a cândida ou outras leveduras não fique ali formando a camada de biofilme no corpo. Porque quanto mais glicose, açúcar sobrar, mais fácil para essa cândida grudar. Igual quando a pessoa tem uma língua muito branca. Então esse biofilme, essa camada, é a forma que a cândida e outros bichinhos, aí, bactérias, formam ali um biofilme. Então dentro do corpo pode acontecer isso. Então quando uma pessoa está num quadro de síndrome fúngica, esse biofilme, você já deve ter escutado eu falar isso, mas eu repito porque sempre há pessoas novas por aqui, esse biofilme pode ser formado dentro do intestino. Na maioria dos casos, começa ali no intestino. E aí, se você fica ingerindo grandes porções, então, se você se dá o prazer de consumir todos os dias alimentos que impulsione demais a sua insulina, você facilita essa camada aí, essa aderência da cândida no seu corpo, tá? Esse é o primeiro ponto. Ela é mais calórica, ela é mais concentrada, a pessoa tem uma tendência a comer ali num gatilho de não parar, ficar ali todos os dias consumindo. E também tem a questão da hidratação. A fruta in natura, como a gente vive no Brasil, não faz muito sentido a gente ficar ali focado numa fruta que não hidrata, porque época de calor, verão. Agora, esse vídeo está sendo gravado em dezembro, que é o momento que a gente tem mais contato com fruta seca. Só que é por conta de países, esse costume, essa influência, é devido aos países que o clima está frio. Então, a fruta seca, ela acaba, até em termos
de qualidade mesmo, né? Porque a fruta, a gente tem que pensar que isso foi criado, gente, essa questão de fruta seca, fruta fresca, por uma questão de preservar. Numa época que a gente não conseguia guardar o alimento, tudo isso que a gente vê de fermentados, de alimentos secos, isso tem muita história por trás. Então é uma forma de preservar o alimento. Aqui, como a gente tem uma abundância de frutas, a gente não tem escassez desses alimentos, certo? A palavra é o contrário, abundância. Então a gente pode consumir frutas de todos os tipos. Quem viajou para outros países sabe que a cultura e o tipo de fruta é diferente. Então, às vezes você fica ali preso querendo consumir um grupo de fruta seca e o seu estado tem diversas frutas maravilhosas, frescas, que vão te hidratar, te nutrir de uma maneira mais positiva. Porém, agora, nessa época específica de final de ano, que tem as preparações, que tem o arroz com a uva passa, que eu não gosto, né? Mas eu sei que tem gente que gosta. Tem panetone com frutas secas, cristalizadas, que eu também não gosto, tá? Mas tem gente que ama, sente o sabor de infância nisso, é muito apegado a esses alimentos. A pessoa tem que pensar o seguinte: a tua conta, o teu saldo bancário, tá positivo ou tá negativo? Pensou nisso? O teu corpo tá com saldo positivo ou negativo? Então, quando a gente pensa em momentos especiais, em exceções durante a terapia nutricional, como eu disse, terapia é quando você está seguindo o tratamento. Não é aquilo, eu estou colhendo informações na internet e às vezes eu faço algumas coisas e às vezes eu não faço. Eu não tenho data para começar, eu não tenho data para terminar, tá? Isso não é terapia nutricional, terapia é seguindo. Então, se você está dentro da terapia e o seu saldo está negativo, em termos de cuidados, sim, tem que colocar na balança a questão da presença desses alimentos que vão aumentar a insulina, que são mais calóricos, se você estiver acima do peso, se você não estiver, é só uma questão aí da aderência da cândida, da questão intestinal, e também do risco do que, gente? Do risco de contaminação fúngica direta. Porque os alimentos que têm uma concentração maior de açúcar, dependendo de como foi guardado esses alimentos, o transporte desses alimentos até chegar à sua casa. Claro que algumas marcas colocam conservantes, isso ajuda, mas o risco de contaminação fúngica em estudos antigos de frutas secas importadas foram comprovados. No Brasil, não há muitos estudos todos os anos sobre a qualidade das frutas secas. Não é uma coisa que vai ser feito. É igual a questão de agrotóxico. Teve 2, 3 anos que ficou sem avaliação de agrotóxico nas frutas e nos vegetais. Então, a questão das frutas secas é a mesma coisa. Tem as nacionais e tem as importadas. Quando foi feito o estudo que eu coloquei para vocês no post de ontem, a presença da acrotoxina foi encontrada nas frutas importadas que estavam aqui para consumo. E claro que eles fizeram uma organização para controlar a presença da aflatoxina, da acratoxina, que esses nomes estranhos é tudo toxina. É tudo a toxina que tem ali no alimento que o fungo deixou. Porque ter fungo não necessariamente vai ter a presença da toxina, mas o fungo estando lá, o risco de ter a presença da toxina é alto. Por isso que tem algumas pessoas que perguntam assim: Sheila, mas se eu cozinhar, se eu colocar no fogo, eu elimino o fungo? Elimina. Agora, a questão da toxina, a gente não tem como ter certeza se ela foi zerada. E a questão está, se o saldo da saúde da pessoa já não está bom, então pensa o seguinte: o saldo não está bom, está com muitas queixas, muitos sinais e sintomas. E o problema do fungo ter deixado uma toxinazinha ali no alimento, ele não vai dar um problema ali imediato, igual uma intoxicação alimentar por bactéria. Então, a pessoa que vai lá come uma salada de maionese, que o nome não devia ser nem salada, né? Comeu lá um negócio de maionese e estava contaminado. A pessoa já passa mal na hora. A questão da toxina deixada pelo fungozinho é um problema crônico. Então, vai deixando... Ele vai fazendo coisinhas no nosso corpo
sem a gente perceber, porque não é de imediato que você se sente mal. Então, tudo que é um problema crônico é aquilo que a gente consegue conviver sem ficar na cama. Você não fica na cama, você não fica acamado. E aí que está o perigo. E aí que está o perigo. A contaminação crônica por alguma coisa, ou eu continuar com um problema crônico e eu não me tratar, eu estar no quadro de síndrome fúngica e não realizar o tratamento, então eu fico com aquele problema crônico, convivendo com aquilo 5 anos, 1 ano, 3 anos, aí vai fazendo o quê? Uma bola de neve, tá? Então esse é o principal problema. Tá fazendo sentido para vocês? No comecinho da live travou e eu não peguei se vocês pegaram a introdução, ficou aqui em branco, mas eu continuei fazendo mesmo sem saber se vocês estavam acompanhando os conteúdos, que eu não estava conseguindo ver os comentários, tá certo? No final aqui eu vou responder as perguntas de vocês, eu vou dar continuidade ao assunto e aí eu respondo as dúvidas de quem está aqui ao vivo às 8h11 da manhã, tá? Então, fruta seca é diferente de fruta fresca, vocês já entenderam isso. Fruta cristalizada, tem frutas que são secas com açúcar por cima. Tem esse tipo de fruta também. Então agora, nessa época de Natal, você vai encontrar todo tipo de fruta desidratada de maneira diferente. Então, se ela é cristalizada, ela tem uma camada ali de açúcar por cima e às vezes essa fruta não pode nem ser fruta, às vezes é algo artificial com sabor de fruta que é cristalizado. Isso pode acontecer em alguns panetones também, tá? Então, vai lembrando do seu saldo de saúde, igual o seu saldo bancário, tá positivo ou tá negativo, tá positivo ou tá negativo. E aí você vai comer em paz os alimentos, sem julgamento, sem ficar com peso na consciência, tira isso de você, mas sabendo das informações e você se responsabilizando sobre aquilo que você escolheu fazer. Então você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas, pelos alimentos que você vai consumir, sem ficar ali morrendo por não comer algo que é especial, mas tendo a informação certa do que fazer de acordo aí com as possibilidades, tá? É assim que a gente faz a cada refeição. Não tem que ficar pensando, nossa, vou pensar no dia 25, que nem chegou ainda o dia 25. Tem que pensar a cada refeição, como que vai ser. E a questão das frutas secas eu estou abordando porque é algo que agora é muito abundante, né? Então, as frutas que têm uma maior concentração, de acordo com aquele estudo, outros estudos podem apontar outras concentrações, tá? Assim como tem o risco ali no amendoim, como tem no grupo das oleaginosas, tá? Cada grupo alimentar, como pode ter no milho, tem as avaliações do risco de ter a toxina e a quantidade que tem, de qual região foi feita essa análise, porque depende da região também. Das frutas, a presença maior foi da uva passa e do figo. Tâmara e ameixa seca também tinha uma contaminação, tá? Então, da acratoxina e aflatoxina, que são os bichinhos que deixam ali esse presentinho para uma questão de sobrevivência deles, tá? É uma questão do meio ali do fungo, não é com a intenção de fazer alguma coisa para nós, tá? E, gente, o problema maior de tudo isso que eu sei que é muito distante para algumas pessoas pensar sobre, é que esse problema crônico de exposição, sem você tratar o quadro e você ficar se expondo a um alimento que pode ter uma contaminação, e que mais para frente isso pode se tornar um problema no fígado severo e câncer. Ai, Sheila, mas eu não quero pensar sobre isso é muito... agora eu tô pensando nos meus sinais e sintomas e tudo mais. Mas a gente tem que analisar que o aumento de certas doenças tem um porquê. Então, o aumento de doença cardiovascular, o aumento de câncer tem um porquê. E tem um porquê o aumento de certas medicações para esse tipo de tratamento e a prevenção, como que ela é abordada, tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê. Então, quanto mais a gente colhe as informações, aplica, né, que isso é o mais importante, se livra do problema, né, não fica ali patinando no problema, melhor para viver com saúde. A prevenção é feita dentro de casa. A prevenção não é ir até o médico para fazer exame. A prevenção é feita dentro de casa, tá?
A gente só vai, claro, buscar ajuda na maioria das vezes quando a gente está com dor, está se sentindo mal. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção dentro de casa, tá? A Diana comentou aqui o que é o biofilme. O biofilme é a camada branca, tá? Que tem algumas pessoas que apresentam na língua, a língua branca, biofilme de fungo e também tem um pouco de bactérias. E esse biofilme branco pode estar presente, não precisa fazer um exame para saber, tá? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero fazer um exame para saber se eu tenho isso. Não precisa fazer um exame para você saber se você tem um problema de cândida, se você apresenta sinais e sintomas bem claros do problema, tá? Por isso que quando você tem uma candidíase, você tá ali com um incômodo muito grande, tá? Mas tem pessoas que têm os problemas de pele, assim como eu abordo em outras lives, a caspa, a dermatite, que são os sinais e sintomas de crescimento do fungo. A Juliana colocou aqui, consumi muito tempo frutas secas e oleaginosas em grande quantidade, achava que era saudável. Bem isso, Juliana. Aqueles mix de frutas secas com oleaginosas que vende no supermercado, que vende em saquinho, isso passa uma sensação de alimentação saudável. Mas alimentação saudável para quem? Para quem? Então, quem é a pessoa que está consumindo? Essa generalização, que às vezes quem nunca parou para pensar no seu quadro, a pessoa fala, esse alimento é saudável, eu posso consumir. Mas se você está numa terapia nutricional, você tem que saber todos os alimentos que você deve incluir para você potencializar a sua saúde e que você deve reduzir. Então, é por isso que sites de receitas, Instagram de receitas, para quem são essas receitas? Para um estilo de vida saudável. Mas um estilo de vida saudável para quem? Para a Juliana, que fez a pergunta aqui. Mas a Juliana tá passando pelo quê? Tá? Então, tome cuidado aí com as embalagens e com as receitas. A Dani perguntou se as frutas cristalizadas é a mesma coisa. Fruta cristalizada, como eu disse, é um tipo, a maioria, né? Fruta seca com açúcar por cima. É pior que a fruta seca. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta de vocês. Sobre a questão do fogo, tá? Outras pessoas perguntaram se elimina. Eu vou colocar ali no fogo, deixar, dependendo da quantidade de toxina. Não, mas, Sheila, então, como que eu vou saber se tem toxina, se não tem? Aqui, o start é o seguinte, você está em tratamento? Você está seguindo um passo a passo? Se você está, é porque o seu saldo ainda não está positivo. Então, para você precisa ter uma atenção aí aumentada sobre isso. No meu caso, eu estou tratada, eu estou em remissão, não estou com problema. Tem 2 anos, o meu problema foi em 2017. Então, ótimo, se eu quiser comer a fruta seca, eu posso consumir? Vou consumir hoje, na noite de Natal, meu saldo está positivo, eu posso? Posso, mas eu escolho não comer. Por quê? Porque eu não gosto do sabor e porque tem o risco de contaminação. Eu prefiro, se eu já não gosto, se fosse uma coisa que eu amasse, eu comer ali um momento, meu saldo está positivo, entende? Então aí são essas avaliações, por isso que você tem que colocar na ponta ali da avaliação das coisas que você ama, gosta, amo mais ou menos, sabe? Você fazer assim uma fileira do que é importante para você, de acordo com a sua terapia nutricional, o passo a passo da síndrome fúngica, ver o que é importante ali você preservar ou tirar aí, tá certo? Patrícia está perguntando sobre fruta em calda. Fruta em calda é problema, Patrícia, para quem está em tratamento da síndrome fúngica pela questão de ser concentrado, né, em termos de açúcar. A melhor forma de consumir fruta, gente, in natura, a fruta fresca. Brasilzão maravilhoso. Temos frutas aí que outros países não têm. A gente tem que aproveitar o que o nosso país tem, tá? Então, fruta seca é moda lá no outro país porque ele não tem a fruta in natura. Ele não vai ter caju, ele não vai ter acerola. Agora tá no Nordeste, época de siriguela, mangaba. Tudo bem, a gente consome a cereja que vem do Chile, aqui a gente tem a cereja fresca, entendeu? Você vai seguindo ali o que está na época, de acordo com o seu estado. Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, tá? Eu estava no Sul até ontem. Aqui no São Paulo a gente vai nos hortifrutis, tem tudo, né? Você encontra fruta de qualquer estado do Brasil.
E aí a escolha é de acordo com a sazonalidade. Então, o que está sazonal, está na época? Eu vou querer comer siriguela em julho? Não, não vai ter. Então, agora tem. Só que aqui uma bandejinha de siriguela custa um rim, então dá uma tristeza, né? Porque no Nordeste você vai lá no pé, só cai siriguela assim na nossa cabeça, coisa maravilhosa. Então, assim, a escolha das frutas, o básico, partindo do princípio básico para você que está no passo a passo, lembrar daquele checklist que tem os alimentos com potencial alergênico, de fermentação, aquilo ali você sempre tem que lembrar da sua terapia nutricional, do seu ciclo, se você está fazendo ele completo, se não, se pulou etapas, voltar para isso, tá? Agora, se você ainda não começou nada, se síndrome fúngica é algo novo para você, você está entrando em contato com o assunto, cada conteúdo que você vê aqui eu explicando é algum detalhe em relação à síndrome fúngica que pode ser aí um obstáculo ou um atalho para você chegar ao seu período de controle, de remissão, tá? Mas o passo a passo completo precisa ser seguido para que o tratamento dê certo, tá? Não dá para ficar pulando etapas, porque é igual a uma infecção, um exemplo, severa, bacteriana, que você tem que tomar uma medicação e você pula a etapa. A questão da alimentação para síndrome fúngica, a mesma coisa, tá bem? Então, eu acho que deu para ficar claro essa questão da fruta seca. Não é para causar terror, falar, ai meu Deus, é tudo contaminado, mas é para chamar atenção. A gente precisa estar atento àquilo que a gente come. As nossas escolhas mexem em uma economia bem pesada. Tudo aquilo que a gente escolhe, todos os dias que a gente coloca na nossa mesa, a gente mexe na economia do país, do estado e do mundo. Se a gente aceita comer algo de má qualidade, vão continuar fornecendo coisas de má qualidade pra gente, porque a gente não sabe, porque a gente não tem informação, porque a gente acha que é normal comer o alimento daquele jeito. E não é. A gente não tem que consumir alimento que tem presença de toxinas, a gente tem que consumir alimento com qualidade, que não traga doenças e sim previna doenças, que traga prazer e que traga saúde também. E depende de quem? De todos nós. De todos nós. Se a gente aceita migalha de alimento de má qualidade, a gente vai ficando doente crônico e não vai entender de onde veio essa doença. De onde veio isso? Ah, mas todo mundo na minha família tá repetindo os hábitos. Tá escolhendo alimento que tá ali, talvez com uma contaminação crônica, como eu li comentários de gente falando assim, eu consumo o ano inteiro uva passa, ameixa seca, mas talvez essa pessoa nem saiba de onde vem esse alimento, nem saiba a qualidade disso. Tá ali comprando a granel, sem laudo, tá? Então tomem cuidado. Essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, que dá sim pra gente ter uma vida maravilhosa, comer coisa de qualidade sem neura, mas a gente precisa fazer aí boas escolhas, fazer a nossa parte, porque aquilo que é vendido daquele jeito porque a gente permitiu, tá? Infelizmente, permitiu no sentido de que a gente não sabia, né, dos riscos. Então, deixa eu ler aqui, questão de fruta congelada. Pode congelar a fruta, tá? Eu acho que a sua pergunta é se pode congelar a fruta seca. Pode congelar a fruta seca, mas tem que entender para que você quer congelar a fruta seca, tá bom? Se é para uma questão de reduzir a presença do fungo, de algum tipo de bactéria, assim como o fogo é a mesma coisa, tá? A resposta é semelhante. Não sei estudo certinho sobre isso, sobre análise, não sei te dizer. Então, vamos aproveitar essa fase aí, semana natalina, aproveitar para comer alimentos de qualidade, que tem sabor de infância, que traz conforto. Eu tô aqui na casa da minha mãe, vou apreciar também, como diz, vou fotografar, vou filmar aqui para vocês, mas lembre-se da terapia nutricional, se você está dentro dela, que não é uma questão nossa de restrição, que tem que ser sofrido, é a questão do entendimento. Quando você entende o porquê,
faz muito mais sentido. Não é só, eu deixar de comer, eu vou deixar de comer fruta seca porque é calórico. Não, é muito mais profundo. Tem que ser a abordagem, o entendimento tem que ser mais profundo, porque aí te toca e você entende o momento de dizer sim ou não, porque quem vai decidir sim ou não é sempre você, tá? Nunca é eu vou bater o martelo por você, jamais, é você que vai decidir, tá? E lembra do seu saldo, tá positivo, tá negativo? Então vamos deixar esse saldo positivo? Vamos fazer o melhor ano da sua vida em 2020 para 2021? Vamos deixar esse saldo positivo? Porque no saldo positivo você pode depois comer o que você quiser, porque um corpo saudável, forte, ele consegue eliminar e combater invasores. É assim que tem que ser. Um corpo enfraquecido recebe qualquer coisa e fica doente, tem infecção de repetição, nunca tá bem. Então vamos fortalecer, vamos fazer o melhor ano aí da sua vida, tá certo? Um beijo para você. Nossa, quase engasguei. Um beijo para vocês. Quem quiser informações em relação ao tratamento do e-book que vai se encerrar, vi que vocês perguntaram no início, tá no link do perfil. Tratamento, tem suplementação. Quem está fazendo tratamento, tem algumas pessoas que estão aqui na live que estão fazendo tratamento. Tem as informações lá e eu dou assessoria nutricional também. Essa assessoria, eu tiro as suas dúvidas todos os dias, resposta em média em 2 dias úteis, tá? Até dia 31 de janeiro. A venda do e-book é só até o final desse mês, tá? Então aproveita se você quer virar a chave e começar o seu tratamento ainda esse ano, tá? Não vai ser diferente dia 1º de janeiro, então aproveita. Se você sentiu que você quer deixar seu saldo positivo, continue aí acompanhando os conteúdos, aproveita e vira essa chave e vamos. Um beijo, gente, ótimo dia!